Irmãos queridos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, aleluia. Nós estamos felizes pela bênção que Deus nos concede, de mais uma manhã podemos estar juntos na presença de Deus, para estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Gostaria de convidar você para que abrisse a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos tomar como base o versículo de número 5. Nós vamos extrair uma frase que está inserida no versículo de número 5. Capítulo 15, verso de número 5. Bem no miolinho deste versículo tem uma frase que nós vamos extrair para a nossa meditação essa manhã. Quero parabenizar você que veio essa manhã. Parabéns, pastor Daniel. Parabéns. A juventude tem uma bênção, hein? Está com a garotada aí, abençoada, hein? Futuros pregadores, mulheres de Deus. Deus abençoe. Estou maravilhado, viu, cantor? De ver esses jovens tão abençoados ontem à noite, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Está escrito assim, bem no miolo, nós vamos extrair uma frase que está bem no miolo do versículo 5 do capítulo 15. Está escrito assim: quem permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto. Amém? Volte-se agora para Gênesis capítulo 42, aliás, capítulo 49, verso 22. Aleluia. Gênesis capítulo 49, verso 22. A primeira expressão do versículo diz assim: Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Vou repetir. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Amém. Por favor, pode ser assim. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos, meu coração, sobre o jovem e a sua comunhão com Deus. O grande sucesso, o grande segredo dos mais destacados jovens da Bíblia, que obtiveram sucesso, que venceram, que triunfaram, que foram bem-sucedidos na Bíblia, o segredo deles era que eles tinham uma profunda comunhão com Deus. Aleluia. O segredo deles é que eles viviam uma vida de intimidade com Deus. A vida cristã, ela é cheia de desafios, né? A vida cristã não é um mar de rosa. A vida cristã é cheia de desafios, de embates, de conflitos. E para que o jovem tenha uma vida bem-sucedida, uma vida triunfante, é necessário que ele tenha uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. Não adianta ser filho de pastor, de presbítero, de diácono. Não adianta ser filho da família A, da família B. O segredo é ter intimidade com Deus. O segredo é ter comunhão com o Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 49, a Bíblia está relatando a vida de um moço chamado José. José nasceu em um lar. Obrigado, irmão. Jesus disse que aquele que der um copo de água nos teus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Amém? Não me posso saber essa manhã toda, hein? José nasceu em um lar conturbado. Os seus irmãos não eram muito crentes. O seu irmão primogênito, pastor Daniel, se não faz memória do bem, ele deitou com a mulher do seu próprio pai. Ele manchou o leito do seu próprio pai. Então, queridos, José nasceu num lar
que tinha tudo para dar errado na sua vida. Não tinha testemunho, não tinha muita referência. E qual é o segredo de José ser um grande vencedor? Está aqui no capítulo 49, versículo 22. José é um ramo frutífero, como junto à fonte, junto a alguém que está ligado à fonte. Este era o segredo da vida de José, que José estava ligado na fonte. Fonte da Bíblia aqui é símbolo de água. Os irmãos sabem que a água é símbolo do Espírito Santo. Um dos símbolos mais preciosos da pessoa e da obra do Espírito Santo é o rio de água viva. E José estava ligado na fonte, e por isso que José teve sucesso na sua vida, porque ele estava em comunhão, ele tinha comunhão. Desde o princípio da sua tenra idade, José já vivia em comunhão com Deus. E isso era o segredo da vitória de José, que ele tinha intimidade com Deus. Pensamos no outro moço chamado Jacó. Jacó, vamos supor que Jacó era filho do presidente da igreja, porque o seu avô Abraão, ele era neto de Abraão, filho de Isaac. Vamos supor que a sua mãe fosse dirigente do círculo de oração da igreja. Mas isso não influenciou a vida de Jacó. Jacó via o seu avô, conhecia a história do seu avô Abraão. Jacó conhecia a história também do seu pai Isaac, que era um homem de Deus, um homem de intimidade com Deus. Mas isso não influenciou a vida de Jacó. Jacó, ele narra o antagonismo da vida espiritual e da carne. Ele narra bem essa história na nossa história, porque apesar de ser neto de Abraão, apesar de ser filho de Isaac, de ver os seus pais servir a Deus, fazer sacrifícios a Deus, mesmo assim, isso não influenciou a sua vida. Mas José não tinha referência, mas José tinha altar, José tinha intimidade com Deus. Bendito seja o Senhor. O irmão que fez a leitura oficial nesta manhã disse, leu no Salmo 119, versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho? Aí ele responde: observando a sua palavra escondi do meu coração. Aqui está o segredo, meus irmãos queridos, de obtermos uma vida vitoriosa, uma vida vencedora, para que o jovem tenha uma vida de vitória. O segredo é você ter comunhão com Deus. O segredo é você ter uma intimidade com Deus. Aí sim você vence todas as propostas do inimigo da tua alma. Porque existem muitas propostas para o jovem. Proposta no trabalho, proposta no colégio, na faculdade. Você vive debaixo de propostas. Uma jovem da igreja, da sede, há algum tempo ela trabalhava numa rede de supermercados, e um dia o gerente daquela empresa se aproximou daquela moça, uma moça crente, fiel a Deus, canta até no seu coração com as irmãs, e aquele rapaz se aproximou daquela moça e disse a ela: se você não sair comigo, eu vou dispensar você, vou mandar você embora. E eu perguntei a ela: o que é que você respondeu para ele? Ela disse: eu apontei o meu dedo para ele, eu disse: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Sabe o que é isso? É uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com os céus. Quando você tem comunhão com Deus, você vence todas as propostas de Satanás, todas as suas propostas tentadoras. Quando você está em intimidade com Deus, aleluia, você não troca os valores eternos, aleluia, porque você tem intimidade com Deus. Glória a Deus. Intimidade nos leva a uma dimensão de conhecer mais a Deus. O Salmo 24, se não falha a memória, verso 14, a Bíblia diz: